Você já teve a sensação de estar crescendo por fora, mas estagnado por dentro? Ou aquela impressão de estar em movimento e mesmo assim sem sair do lugar? Talvez o que está te travando não é a falta de tempo, dinheiro ou talento. É algo mais silencioso, mais sutil, mais profundo. Existe uma guerra que ninguém vê, uma batalha que acontece entre quatro paredes internas. E ela não depende da sua profissão. Você pode ser dono de empresa, médico, pastor, vendedor, líder de equipe, agroprodutor, mãe ou pai de família. Todos nós enfrentamos a mesma luta. Além da terra, além do infinito, eu procurava em vão o céu e o inferno. Mas uma voz interior me disse: o céu e o inferno estão dentro de ti mesmo. Quem disse isso foi Omar Khayyam, um poeta persa, astrônomo também, há 1000 anos, num livro chamado Rubaiyat. O interessante é que na sabedoria judaica, a alma humana carrega duas forças em tensão. Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, que é o impulso que nos move à retidão, à compaixão, ao domínio próprio. É ele que diz: espere, sirva, perdoe, pense no outro. É o impulso que nos conecta com algo maior do que nós mesmos, com Deus, com o propósito, com o eterno. O Yetzer Hará, a inclinação para o ego, é o impulso que quer ser visto, vencer, conquistar, acelerar. É ele que diz: vai logo, mostre quem manda, prove o seu valor, pise antes que pisem em você. Ele é intenso, veloz, visceral. É o motor da conquista e também o gatilho da queda. Mas atenção, nenhum dos dois é ruim. E nenhum dos dois é suficiente sozinho. Sem o Yetzer Hatov, a alma perde o rumo. E sem o Yetzer Hará, a alma perde o fogo. O problema não é ter o impulso, o problema é quem está no comando. Quando o Yetzer Hará governa sem o freio do Yetzer Hatov, o que era desejo vira vício, o que era conquista vira opressão e o que era ambição vira autodestruição. Já enquanto o Yetzer Hatov age sem a energia do Yetzer Hará, o que era ética vira passividade, o que era retidão vira estagnação. E o que era compaixão vira medo de agir. A sabedoria está em reconhecer os dois e saber quem vai sentar no trono. Não é sobre calar nenhum deles, é sobre escolher quem vai liderar. Já no pensamento do Extremo Oriente, essa batalha interna, essa guerra interior também tem nome: Yin e Yang, dois princípios que regem tudo o que existe. O Yang é a força da ação, é o movimento, a expansão, o foco, o calor, o fazer. É o que nos impulsiona a sair da inércia, liderar, correr risco, colocar projetos no mundo. Já o Yin é a força da receptividade, é o silêncio, é a pausa, é o acolhimento, é a escuta, a espera. É o que nos permite refletir, curar, sentir, regenerar, conectar com a profundidade da alma. Na cultura ocidental, valorizamos demais o Yang, a performance, a alta performance, a visibilidade, a produtividade, o sucesso. Mas esquecemos que sem o Yin, o Yang nos arrebenta. O excesso de ação sem interioridade gera burnout. O excesso de força sem pausa gera arrogância. O excesso de conquista, de sucesso sem sabedoria gera destruição. Yin e Yang não são inimigos, pelo contrário, são irmãos. São o ciclo da vida em uma tensão criativa. A luz precisa da sombra para brilhar. A inspiração precisa do silêncio para nascer. A força precisa do descanso para não virar ruína. Qual que é o segredo? Não é se esconder num deles, é aprender a dançar entre os dois. Agora, no campo da performance, o coach Timothy Gowey deu nome à guerra que sabota o nosso melhor.
O Jogo Interior. Isso mesmo, ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. E nesse jogo, o jogo interior, existem dois eus que lutam pelo comando. O Self 1, que é o eu crítico, controlador, tenso e cheio de medo. É o juiz interno que grita: você vai errar, você não está pronto ainda, os outros vão te julgar. É o barulho da insegurança travestida de perfeccionismo. Já o Self 2, o eu intuitivo, presente, leve e criativo, é o lado que flui quando você silencia a autocrítica. É o você real, sem a necessidade de provar absolutamente nada. É quando o movimento sai limpo. Sabe aquele movimento do tênis? Quando ele sai limpo. O raciocínio é claro, a ação é natural. O Self 1 quer controle, mas o verdadeiro domínio vem quando o Self 2 tem liberdade para atuar. O paradoxo é claro. Quanto mais você tenta controlar, menos você confia. E, consequentemente, sem confiança, até o melhor conhecimento se perde, torna-se desnecessário. O Self 1 não é o seu inimigo. Ele quer te proteger, mas ele faz isso usando medo, rigidez e dúvida. Isso mesmo, medo, rigidez e dúvida. O Self 2 também não é o bonzinho. Ele exige risco, entrega e coragem para confiar na própria essência. Então, vencer o jogo interior não é silenciar um e idolatrar, colocar no pedestal o outro. Pelo contrário, é aprender a fazer com que o Self 1 pare de atrapalhar e permitir que o Self 2 apareça. Vamos analisar essa guerra interior num outro olhar, da cultura pop. Vamos em Star Wars. A batalha entre o bem e o mal nunca foi apenas entre os exércitos intergalácticos. Ela acontece dentro dos personagens. E aqui é o meu favorito, especialmente em Luke Skywalker, quando ele enfrenta Darth Vader. Não é um spoiler, Darth Vader é o pai dele, mas já tem tanto tempo o filme que já não pode ser mais considerado spoiler. Então, quando Luke Skywalker enfrenta Darth Vader, que é o seu próprio pai, nesse momento, o verdadeiro duelo não é com o sabre de luz, é com o lado sombrio dentro dele mesmo. O lado sombrio da força oferece poder, domínio, reconhecimento, vitória rápida, mas cobra um preço. Ah, que preço! Sua paz, sua consciência e sua alma. O lado da luz exige renúncia, paciência, compaixão e fé. Não dá atalhos, e atalho é a principal armadilha que a gente enfrenta, em todos os sentidos da vida. Mas preserva aquilo que realmente importa. Venha para o lado sombrio, Luke. É o seu destino. Darth Vader fala naquele duelo com o filho. E Luke Skywalker responde: jamais, eu sou um Jedi, como meu pai antes de mim. Luke vence. Não porque ele ataca com mais força, mas porque ele recusa se tornar igual ao que está enfrentando. Ele não cede à raiva, ele não revida com ódio, ele domina a si mesmo. E isso muda tudo. Vader era poderoso, mas foi vencido por alguém que dominou algo maior, seu próprio impulso. Essa cena é mais do que cinema, é um espelho. Toda vez que você escolhe a luz, mesmo quando o ódio te chama, aquela raiva te chama, toda vez que você segura o impulso de provar, de humilhar, de reagir, você está lutando a mesma guerra e vencendo ela também. Todos os caminhos que vimos até aqui, a sabedoria judaica, o equilíbrio do Extremo Oriente, a batalha do jogo interior de tênis na nossa mente e até os épicos de Star Wars, todos apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo não veio apenas para ensinar, ele veio para encarnar o que é possível quando alguém vence por dentro. Ele foi tentado, mas ele não cedeu. Ele foi traído, mas não revidou. Ele foi acusado injustamente e permaneceu em silêncio. Ele foi humilhado e não perdeu a dignidade. Isso
não é fraqueza. Isso é domínio absoluto. Isso é governo interior. Não resistais ao perverso. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, vai com ele, ande 2. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder por amor a Cristo, a encontrará. Ele não venceu o mal destruindo o mal. Repito, ele não venceu o mal destruindo o mal. É um grande engano. Ele venceu o mal sofrendo o mal. Ele venceu sofrendo o mal, sem se tornar parte dele. Ele não apenas nos salvou, ele nos ensinou como se vence, de dentro para fora. Enquanto o mundo grita, reaja, vença, prove, Jesus sussurra, negue a si mesmo. Porque a vitória que muda tudo é aquela que começa no invisível, no íntimo, no coração. Essa guerra silenciosa e invisível acontece em todas as áreas da nossa vida. No casamento, entre o ego que quer ter razão e o amor que escolhe servir com humildade. Nos negócios, entre a ambição que atropela e o crescimento com propósito e visão de longo prazo. No consultório, entre o controle que sufoca e a leveza de confiar em processos bem estruturados. Na fé, entre a religiosidade automática e o relacionamento íntimo com Deus. Na criação dos filhos, sim, entre o impulso de impor, de ser aquele pai ou aquela mãe general, e a sabedoria de formar com presença, exemplo e diálogo. Nas finanças pessoais, entre o consumo imediato para preencher vazios, impulsividade e a responsabilidade de construir liberdade. Na saúde emocional, entre o orgulho que disfarça dor e a coragem de buscar ajuda, falar, respirar, identificar as emoções, externalizar, confrontar. Não é entrar em conflito, é confrontar ideias. Você pode ter um nome forte no mercado, mas se não vencer essa guerra interior, essa guerra invisível, você será refém do seu próprio desempenho. Você pode estar crescendo por fora, mas adoecendo por dentro. Orai e vigiai, porque o céu e o inferno não são destinos futuros, são decisões internas. A cada sim, a cada não, a cada escolha. A cada escolha silenciosa entre o impulso e o propósito. A cruz de Cristo não foi só para nos perdoar, foi para nos ensinar como se vence, de dentro para fora. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no nosso canal aqui, compartilha e manda para alguém que precisa vencer essa guerra invisível. E lembre-se, a batalha mais difícil é aquela que só você pode lutar, mas ela também é a única que pode mudar tudo.